RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, apresenta o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Bom dia, Foz do Iguaçu, a cidade mais internacional do Brasil, cidade maravilha da natureza. Bom dia para você que nos acompanha pela rádio RCI. Eu sou Marcelo da Luz, trazendo para você o programa Livroterapia. Um programa em que nós abrimos livros à procura de orientação, à procura de inspiração para a nossa própria vida. E hoje, dia 24 de março de 2018, eu tenho o prazer e a honra de apresentar o livro Formação das Fronteiras Latino-Americanas, do professor Fábio Aristimunho Vargas. Ele é escritor, professor universitário, ele é formado em Direito e é mestre em Direito Internacional e doutor em Integração da América Latina. Muito bom dia, professor Fábio. Seja bem-vindo ao Livroterapia. Muito bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui à disposição. E eu lembro para você, ouvinte, que você pode bater esse papo conosco aqui, utilizando o telefone da rádio, que é 3523-2211. O nosso e-mail, que é ouvinte@semprerci.com.br, ou o nosso WhatsApp, que é... Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E eu lembro que você, ouvinte, pode ouvir os programas feitos anteriormente acessando o site da rádio, que é www.semprerci.com.br. Do lado direito da tela você vai encontrar a aba do programa Livroterapia. Clicando ali você pode ouvir e baixar os programas que fizemos antes. E se você acha o programa Livroterapia interessante, ajude a divulgar entre seus amigos e nas redes sociais. Bom, eu começo aqui a minha conversa com o professor Fábio. Hoje um tema bastante interessante, a formação das fronteiras latino-americanas, que é o título do livro. E o professor Fábio escolheu uma frase, que é a nossa frase da semana. E a frase é a seguinte: a fronteira, mais do que apartar, tem o condão de unir povos vizinhos. Belíssima frase, professor. A palavra é toda sua. Obrigado, Marcelo. Essa frase representa uma busca no meu livro, quando eu tive que enfrentar as diferentes conceituações de fronteira. E analisando a ciência política, o direito internacional, eu pude ver que era sempre uma conceituação no sentido de limite de espaços. A fronteira seria o fim do território e onde começaria o território do outro. Então eu estava procurando um contraponto, porque o objetivo da minha tese era analisar as diferentes fronteiras da América Latina, mas eu tinha que enfrentar a conceituação. E eu queria buscar algo mais de acordo com um senso comum de fronteira, bastante usado aqui na região, que é a fronteira como lugar. E eu precisava de um embasamento. E aí, durante as pesquisas, eu procurando uma forma de embasar, eu encontrei, numa manchete de um jornal aqui em Foz, a seguinte chamada: Leilão diário de dólares poderá salvar a fronteira. Fronteira aí com sentido de lugar, uma acepção muito corrente, muito comum aqui na região, mas que não está contemplada nos dicionários. Se você vai ver cada um dos dicionários, o AIS, Aurélio, Michaelis, a fronteira é sempre mostrada como limite de territórios, onde termina o território de um e começa o outro. Na ciência política, a fronteira é o que dá unidade ao território. Na Constituição Federal Brasileira, a fronteira aparece 7 vezes mencionada, sempre associada a termos como polícia, segurança, né? Ou seja, a fronteira é vista como um fator de insegurança. Já essa concepção não aparece nos dicionários, não aparece na ciência política, né? Aparecem acepções assim, correlatas em algumas obras, mas não com essa amplitude. Então, ao enfrentar essa definição, eu busquei essa definição de fronteira como um lugar. Fronteira como um espaço de convívio, onde há um estranhamento em relação a outros, mas também há um entranhamento de valores, de elementos culturais. Existe uma cultura compartilhada em comum. Aqui em Foz nós conhecemos, né? Na minha casa se come sopa paraguaia, se come chipa. Eu sou filho de Paraguai e filho de brasileira.
Então esse trânsito fronteiriço faz parte da minha vida. Então eu, na minha obra, no capítulo inicial, eu enfrentei e busquei dar essa acepção de fronteira como um lugar que não encontra embasamento, por exemplo, nos dicionários e em várias obras de ciência política. Eu estou achando interessante porque dos livros sobre os quais nós falamos aqui no programa até hoje, esse parece que tem uma direta ligação com Foz do Iguaçu, né? Com certeza. E de Foz do Iguaçu para um esclarecimento dessa questão da fronteira em todos os lugares e dimensões, né? Pois é. E no direito internacional, o que seria exatamente uma fronteira? A concepção clássica de fronteira é belicista. A fronteira seria aquele espaço que faz frente ao outro, ao estranho, ao adversário, ao inimigo. Inclusive no francês veio de place frontière, ou seja, aquele campo, aquele quartel que está diante do inimigo, fazendo resguardo, né? E depois isso virou um adjetivo, se espalhou para diversas línguas, em português chegou com fronteira, aquilo que faz frente a, né? Então a fronteira é aquilo que está diante do inimigo. Porém, na concepção contemporânea do direito internacional, por exemplo, a fronteira é o que dá coesão e unidade ao território. O território é coeso por causa das fronteiras. A jurisdição territorial do Estado vai até onde alcançam as fronteiras. E não há concorrência, não há sobreposição de jurisdições na fronteira. E a gente poderia também entender a fronteira sob um ponto de vista tridimensional, porque ela é um processo de formação, né? Primeiro, na formação do Estado Nacional, que na América Latina corresponde à independência, o processo de independência. Primeiro surge o Estado soberano, que tem vizinhos, e há uma indefinição entre os limites de cada qual. Esse estado inicial de indefinição, com o tempo, vai evoluindo para um reconhecimento de limites. Depois passa a ser um momento de delimitação, ou seja, assinam-se tratados reconhecendo por onde perpassam as fronteiras, que no caso aqui de Foz, para usar o exemplo, na região do Paraguai passa pelo Rio Paraná, com a Argentina passa pelo Rio Iguaçu. E em um terceiro momento vem a delimitação, que é quando vão comissões mistas, demarcadoras até o território, colocar marcos de delimitação. Então, para aprofundar um pouquinho mais, o Rio Paraná aqui tem como critério o chamado Talveg. Não é a equidistância como muita gente pensa, o ponto médio entre as margens. É o Talveg, é o leito mais profundo do rio. Então foram feitas medições ao longo do rio, e isso consta em cartas náuticas, né, por onde passa a parte mais profunda, que é o Talveg, e ali pelo Talveg passa a fronteira. Isso, por exemplo, explica porque aquela ilha que tem do lado da Ponte da Amizade, a ilha de Acaraí, pertence ao Brasil, porque o Talveg circula a ilha de Acaraí e ela ficou para o lado brasileiro. E assim como havia essa ilha, havia outras ilhas que pertenciam ao Paraguai pelo mesmo critério. Então são vários critérios que a gente pode usar, por exemplo, para dividir um corpo aquático, né? Equidistância, linhas artificiais. Mesma coisa para a fronteira terrestre. Podem se utilizar, no caso, acidentes geográficos, vales, montanhas, enseadas, né? E o critério dos acidentes geográficos é um critério tipicamente latino-americano. Foi desenvolvido no contexto latino-americano e se espalhou para o mundo. Por exemplo, na África há um misto de fronteiras artificiais e acidentes geográficos. Então, é um elemento da experiência latino-americana que ganhou o mundo. Interessantíssimo, professor. Eu não fazia ideia da importância, né, dessa consideração, né, e dessa contribuição da própria delimitação da América Latina para a questão da entendimento de fronteira para o mundo, né? Influenciou várias regiões. E nós vamos continuar conversando sobre isso depois do intervalo. O programa Livroterapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas.
Loteamento Vila Florata. Lotes a partir de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Pagamento facilitado. Entrada de 20% e saldo em até 120 vezes. Ótima localização na Avenida Felipe Vancher. Fase final de entrega. Últimas unidades. Faça uma visita e se surpreenda. Vendas Sol Imóveis 45 30 28 05 44 ou acesse solimóveis.com.br. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz. Voltei trazendo para você o programa Livroterapia, hoje batendo um papo interessantíssimo com o professor Fábio Vargas. Ele está comentando o livro da autoria dele, Formação das Fronteiras Latino-Americanas. E professor, eu gostaria aqui até de fazer o papel do ouvinte não especializado, né? E perguntar quais seriam as diferenças entre os conceitos de América do Sul, América Latina e Caribe, que algumas pessoas usam essa expressão, né? Poderia explicar essas diferenças? Claro, pois não. E veja que não é necessário ser especialista para ter essa dúvida. Eu, no ano passado, estive no Congresso Brasileiro de Direito Internacional e conheci especialistas de outros países, né, que tinham essa dificuldade justamente. A gente entrou numa discussão sobre esses conceitos todos, né? Mas falando assim de maneira didática, o que nós chamamos de América ou Américas é o continente americano como um todo, né? São 35 países soberanos, mais alguns territórios não soberanos sob controle de potências europeias, chamados territórios não autônomos também. América do Sul seriam 12 países da América Latina, né? Mais a Guiana Francesa, mais Malvinas. América Hispânica, um outro conceito importante, são os 18 países das Américas que têm língua espanhola como língua oficial, como idioma oficial, ou um dos idiomas oficiais, como é o caso do Paraguai, que também tem o Guarani. Já a América Ibérica seriam os 18 países de língua espanhola, mais o Brasil, que fala português. A América Latina seriam os 18 de língua espanhola, o Brasil de língua portuguesa e o Haiti de língua francesa. E aí vem o conceito da latinidade, né, que dizem que foi uma criação do Napoleão III, visando expandir o seu poder geopolítico francês para as Américas, né? E também o conceito de América Latina e Caribe, que é um conceito utilizado no âmbito da ONU, por exemplo, para fins da Assembleia Geral da ONU, para a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que envolve esses 20 países da América Latina, mais 13 outros países soberanos das Américas. Então são os conceitos que se sobrepõem, muitas vezes dialogam, né, e problematizam. É muito interessante conhecer essas particularidades, né, dos países, até para que nós tenhamos assim, mais respeito, né, a essa singularidade. Muitas vezes as pessoas, no âmbito do dia a dia, acham que os latino-americanos são todos iguais, né? Uhum. E essa contribuição sua é de fundamental importância. E apesar dos discursos atuais por uma maior integração, né, entre os países latino-americanos, que é um discurso que a gente ouve, que está muito em voga hoje, que os países, de alguma maneira, estão se unindo em bloco, você diz aqui no livro que, de vez em quando, ressurgem questões de demarcação de território entre os países da América Latina. Você até compara, né, esses conflitos que surgem como uma espécie de gripe mal curada. Uhum. Poderia dar alguns exemplos desses conflitos que, na maior parte, são desconhecidos do público? Sim, então é um contraponto realmente. Enquanto se fala muito de integração, há um movimento de reação, um movimento inverso no sentido de desagregação. Então eu chamo de conflitos ocultos, né? Na América Latina, que seriam, como você bem lembrou, uma gripe mal curada, ou seja, volta e meia torna a manifestar os seus sintomas. Então, basicamente, são conflitos que estão congelados, de certa maneira, mas quando há algum motivo, eles tornam a ficar quentes, né? Um movimento nacionalista no país, a tentativa de exploração dos recursos
minerais desse território em disputa, e aí eles tornam a aflorar. Exemplos. Recentemente nós tivemos várias decisões na Corte de Haia, Corte Internacional de Justiça que cuida de conflitos entre países, por exemplo, entre a Nicarágua e a Colômbia, que tinha uma rixa antiga com relação a algumas ilhas, e aí a Nicarágua pediu para a Corte se manifestar sobre a posse, a Corte decidiu que era da Colômbia, depois, não satisfeita, a Nicarágua entrou com outra ação exigindo o mar ao redor das ilhas, né? E nesse caso, a Corte deu ganho parcial de causa à Nicarágua. E a Colômbia perdeu parcela do mar que estava ao redor das ilhas. A Colômbia não ficou satisfeita, disse que não vai executar a sentença, e nós temos aí um conflito ainda não resolvido, né? Tinha tudo para já estar solucionado. Outra decisão é com relação ao mar, a fronteira marítima entre Chile e Peru, que decorre por conta da guerra do Pacífico no século XIX, ficou ainda indefinido. Então, uma sentença da Corte de Haia de 2014 determinou a linha de fronteira e dividiu o espaço marítimo disputado. Não foi nem 8 nem 80, né? Então foi uma decisão salomônica, podemos dizer assim. Tem vários outros conflitos, por exemplo, entre Costa Rica e Nicarágua, por Isla Portillos. E o conflito mais antigo, e que também está sob júdice agora da Corte de Haia, é entre Bolívia e Chile. Que a Bolívia perdeu para o Chile o seu litoral no século XIX, nessa mesma guerra do Pacífico. E a Bolívia exige que o Chile negocie uma saída marítima. E o Chile vinha se negando. Então a Bolívia entrou com essa ação, exigindo a obrigação do Chile de negociar, e a Corte de Haia está para dar a decisão a qualquer momento. Então estamos esperando aí, estamos em compasso de espera sobre o que vai vir nessa decisão da Corte de Haia a respeito dessa questão. Existe algum conflito envolvendo o Brasil com alguma outra nação latino-americana, professor? Classicamente o Brasil resolveu os seus conflitos mais prementes durante a gestão do Barão do Rio Branco, né, no começo do século XX, entre 1902 e 1912, mas restaram algumas pequenas questões, né, que não chegam a ser conflitos. Por exemplo, tem uma ilhazinha que não foi bem delimitada entre Brasil e a Bolívia, né, a ilha de Guajará-Mirim. O tratado dizia a quais ilhas pertenciam, não todas as ilhas daquele rio, porque a delimitação se deu pelo ponto médio, né? Pela equidistância. Aí o tratado dizia, tal ilha pertence ao Brasil, as outras ilhas pertencem à Bolívia, mas aquela ilha não foi mencionada. Então há uma definição a quem pertence. E com o Uruguai nós temos também duas outras questiúnculas. Uma ilhazinha chamada Ilha Brasileira e o Rincão de Artigas. Mas são questões tão pequenas que não chegam a gerar propriamente conflitos. Essa conversa está interessantíssima, né? E nós voltaremos a mais algumas questões envolvendo o tema de fronteira depois do intervalo. O programa Livro Terapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Você já conhece os novos subs parmegiana do Subway? Deliciosos sabores de frango ou carne com queijo à sua escolha. E o irresistível molho tradicional italiano. O sabor da Itália com um toque especial do Subway. Aproveite! E na compra de um sub parmegiana, o refri é por nossa conta. Novos subs parmegiana de frango ou carne. Receita italiana do jeito Subway. Experimente! Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Utilidades domésticas? Casa Vitória. Utensílios para bares, hotéis e restaurantes? Casa Vitória. Uniformes profissionais para o seu negócio? Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, presentes, decorações, flores e arranjos? Também na Casa Vitória. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz. Voltei trazendo para você o programa Livroterapia, hoje batendo um papo sobre a formação das fronteiras latino-americanas, livro da autoria do professor Fábio Vargas, que gentilmente está aqui conosco, respondendo às nossas perguntas. Professor, o seu livro fala sobre a formação das fronteiras latino-americanas e muito recentemente
tem se falado numa maior integração dos blocos de países, e o maior exemplo disso é a União Europeia. A demarcação de fronteiras entre os países tende a acabar futuramente? O que o senhor pensa sobre isso? O seu livro aborda essa questão? Aborda, sobretudo no final, quando eu faço um balanço de toda a análise feita, eu menciono justamente isso. Existem diversos processos de integração que se sobrepõem no contexto latino-americano. Nós temos o Mercosul, a Comunidade Andina de Nações, nós temos a Unasul, a LAUC, a LAD, e esses processos todos encontram um contraponto, né, nesse chamado mito do fim das fronteiras, né? Ou se calcam neles, porque num período, principalmente nos anos 90, se dizia que as fronteiras estavam se desintegrando com o desenvolvimento da internet, do intercâmbio, da globalização, do fim da Guerra Fria. As fronteiras estavam em processo de extinção. Mas o que a gente observa é uma tendência inversa, na verdade, né? Existe uma cada vez maior afirmação das fronteiras nacionais entre os estados. Mesmo esses conflitos subjacentes, que tornam a aflorar de vez em quando, demonstram aí que nós ainda não passamos do período de afirmação do Estado Nacional. Só quando a América Latina tiver superado esse estado, todas as fronteiras estiverem estabilizadas, não houver mais conflitos, e há muitos ainda, que nós poderíamos talvez cogitar aí um processo de integração mais avançado, que leve em conta realmente o fim das fronteiras, que nós possamos almejar algo como o que existe no contexto europeu hoje, o espaço Schengen, sem controles fronteiriços, né, um espaço único. Então, na América Latina, infelizmente, nós estamos muito longe dessa realidade. Nós ainda não passamos desse contexto de afirmação do território, afirmação da soberania nacional. É interessante ouvir isso, né? E dentro daquilo que você desenvolve no seu livro, que eu perceba uma impressionante pesquisa acadêmica sobre o tema da delimitação de fronteiras entre os países latino-americanos, você poderia resumir em palavras simples, para nós que não somos especialistas, né, no assunto, a contribuição específica que o seu livro traz, e eu conversei com você aqui nos bastidores, né, o seu livro traz uma contribuição específica na discussão desse tema? Sim, claro. Como nós havíamos falado, o livro é fruto da minha tese de doutorado pela USP, em que eu abordo cada uma das 40 linhas de fronteira. Isso é uma novidade, não há nenhuma obra que tenha essa visão ampla, né? Como eu afirmo no livro e afirmei na banca, né? É uma visão holística, tentar analisar o conjunto das fronteiras, ver os princípios que regem a formação, identificar o surgimento de um direito da delimitação de fronteiras com princípios latino-americanos, e realmente há contribuições sérias, importantíssimas dessa experiência histórica latino-americana. Por exemplo, para a Corte de Haia, para a Corte Internacional de Justiça, que encampa aí, por exemplo, o uso de acidentes geográficos, do chamado princípio do uti possidetis juris e uti possidetis de facto, que encampa em decisões lá em Haia, né? Então, quando busquei o tema, eu procurei fazer a visão o mais ampla possível, né? Na banca de qualificação, os professores até duvidavam que eu daria conta, né? Mas depois eu levei ainda um volume ainda maior de informações, uma proposta ainda maior, e enfrentei as 40 linhas. Não há outra obra, né, que tenha essa visão total. Você vai encontrar obras sobre fronteiras específicas. Uhum. A questão das Malvinas, tem um monte de livros. Conflitos entre Bolívia e Chile, há muitos livros. Mas você vai encontrar um livro, vai encontrar o meu agora, né? Mas um livro que trate de todas as 40 linhas de fronteira e todos os conflitos fronteiriços já havidos e ainda subjacentes no contexto latino-americano. E quando eu terminei o livro, eu revisei buscando a publicação, eu fiz uma lista de editoras para as quais enviar, né? E no alto coloquei como primeira a FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que eu acho que tinha tudo a ver com a proposta da editora. É uma editora, uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, mas era um objetivo distante, né? Eu vou mandar para eles, e quando chegar o não, eu mando para outras, né? E quando não foi minha surpresa, quando eu enviei em outubro, no começo de dezembro me liga o diretor do Instituto de Relações Internacionais para dizer que meu livro tinha sido aceito, que o conselho editorial tinha ficado muito contente, eles teriam grande prazer em publicar. Fiquei muito contente, né? Porque além de ter o prestígio da FUNAG por trás, eles reconheceram o valor da obra, né? Então é um reconhecimento duplo esse, pelo fato de ter sido publicada a obra pela FUNAG.
E não satisfeitos com isso, a gente está em diálogo agora para eles bancarem a tradução e publicarem em espanhol a minha obra, né? Então, realmente, o fato os méritos, né, e o fato da FUNAG ter reconhecido e publicado a obra só traz, assim, a correção desse meu caminho, que eu realmente estou pesquisando o caminho certo, um tema ainda que tem muito a agregar e muito para ser pesquisado. Então era isso, é uma contribuição realmente inédita, você não vai encontrar outra obra, e que teve esse reconhecimento, felizmente, né, da FUNAG. Mas é um reconhecimento merecido, porque é uma obra muito original, e para nós aqui um motivo de orgulho, né, de tê-lo não apenas no programa, mas um cidadão, né, iguaçuense aqui no programa, trazendo uma obra importantíssima dentro do tema. Filho da fronteira. Da fronteira. E nós agradecemos muitíssimo a sua participação hoje, e desde já está convidado para vir falar, porque você tem outras obras, né? E com certeza será aqui um permanente convidado do nosso programa. Muito obrigado, professor Fábio. Eu que agradeço, Marcelo, pelo gentil convite. Fico à disposição. E eu lembro para você, ouvinte, que você pode ouvir esse programa novamente acessando o site da rádio, que é www.semprerci.com.br. Do lado direito da tela você vai encontrar a aba do programa Livroterapia. Lá você encontrará os arquivos para ouvir, para baixar, os arquivos dos programas anteriores. Então a gente pede, né, que se você gosta do programa, se você é fã do programa, ajude-nos a divulgá-lo, né? Divulgar esse nosso programa nas redes sociais. E eu me despeço aqui, e o programa Livroterapia voltará na próxima semana, trazendo mais um livro interessante. Grande abraço a todos. Jornalismo, opinião, futebol, entrevista, participação, você encontra aqui na RCI, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio.